Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? 6 da tarde de segunda-feira e a gente está aqui no nosso primeiro MASP Live. Eu sou o Adriano Pedrosa, diretor artístico do museu, e o nosso primeiro encontro hoje é com a Lilia Schwartz, que é a nossa curadora adjunta de histórias do museu. Estou esperando ela entrar aqui para a gente começar a nossa conversa, que está marcada para as 18 horas, às 6 da tarde. Nesse momento, opa, já está aqui. Incluir a Lília aí. Oi, Lília, você está? Está entrando. Oi, Oi, Adriano. tudo bem? Tudo bom? Nosso primeiro live aqui, deixa eu tentar. A gente vai desligar os comentários, porque como são duas pessoas, né, Lili? É, melhor. A A gente não gente tem como apanhar essa... não consegue depois responder, enfim. Mas, bom, primeiro, muito obrigado, Lília. Lília Não. Schwartz, todo mundo conhece, enfim, tem um Adriano Instagram. Pedrosa, todo mundo conhece, o diretor artístico do MASP. A Lília tem um Instagram fenomenal, a gente tem esse privilégio de ter ela aqui com a gente como curadora adjunta de histórias, ou para histórias, histórias e narrativas, desde que a gente chegou ao museu, nossa equipe chegou ao museu no final de 2014. E uma das questões, eu acho que mais centrais assim do projeto que a gente vem desenvolvendo desde então, antecede até a chegada dos nossos primeiros projetos no museu, Oi. que é justamente essa série de exposições histórias, que eu queria falar um pouco sobre isso. Claro, a Lília é uma historiadora. Deixa eu desligar aqui meu telefone. Eu também. Vou desligar o meu. Desliguei ali o fixo, nunca mais toca o fixo. Agora vai tocar. Justamente quando a gente não pode, toca. Até para vender alguma coisa lá. Então, essa nossa série de histórias, eu acho que quem acompanha o museu de perto já sabe que a gente organiza toda a programação do museu em torno de diferentes histórias, né? A gente começa em 2016 com histórias da infância. Em 2017 nós fizemos histórias da sexualidade. E aí já foi o primeiro ano mais ambicioso, porque todas as exposições daquele ano de 2017 estavam, de alguma maneira, relacionadas à questão da sexualidade. Fizemos também os seminários, que aí foi a primeira antologia que a gente fez. Eu até coloquei nossos livros todos aqui, para se eu precisar mostrar algum aqui. O meu estão logo aqui também. As nossas histórias, as nossas antologias. Em 2018 foram Histórias Afroatlânticas. Ano passado, em 2019, a história das mulheres, as histórias feministas, e esse ano estamos desenvolvendo as histórias da dança. Mas tudo começa com essa nossa parceria, colaboração com Histórias Mestiças, que é uma exposição que a gente organiza em 2014 no Instituto Tomiotaki, que é uma espécie de blueprint, uma espécie de forma, de plano, né, para a gente desenvolver essas outras. Lá já tinha, a gente não fez os seminários, mas fez as antologias, né? Já estavam lá. Já estavam lá, e isso tudo começa também com uma conexão muito interessante, né, que foi através da artista da Adriana Varejão, que a Lília já acompanhava e já tinha escrito e trabalhado, e eu também. Inclusive, em 2012. Adriano já tinha feito uma espécie de grande exposição da Adriana em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E a Adriana funcionou como a nossa madrinha, né? Ela que nos apresentou. Exatamente. E aí, cada um trabalhando com a mesma artista que, na verdade, trabalha com muitas histórias, né? Muitas. Eu organizei uma exposição em 2012 no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que se chamava Histórias às Margens. Já tinha essa ideia da pluralidade dessas histórias. Eu tinha escrito um livro com ela, né, chamado Adriana quer dizer, Pérola Imperfeita, Adriana Varejão, as Histórias, né, de Adriana Varejão. Então, acho que os dois tinham muita... E ela, uma obra dela abria, né, a nossa exposição, lembra? Que era As Tintas Polvo.
Exatamente. É. Então foi interessante ver isso como uma artista, de fato. Não sei se ela está acompanhando a gente hoje aí, mas foi uma artista que é uma artista, enfim, muito importante dentro do cenário brasileiro, na produção de arte contemporânea, muito conhecida, enfim, mas que conseguiu conectar dois curadores, duas pessoas trabalhando, pesquisando, escrevendo e refletindo sobre arte, mas também com pontos de vista, perspectivas distintas que conseguem se complementar e trocar de uma maneira interessante, né? O Adriano está sendo muito generoso, porque eu não diria que eu era curadora nessa época, né? Quem era curador, sim, era o Adriano, né? E eu lembro que o Adriano brincava comigo e dizia que, muitas vezes, um bom documento não é muito bonito para ficar numa exposição. Eu aprendi muito com essa experiência, né? Mas já tinha lá, não é, Adriano? Essa ideia de a gente misturar vários tempos, vários suportes, várias geografias. Essa exposição abriu no Instituto Tomiotaki e ela já tinha um pouco essa filosofia que depois vai ser muito desenvolvida, não é? No MASP. Essa é a capa do catálogo, que vocês estão vendo invertido, mas, enfim, é a capa do catálogo Histórias Mestiças, a exposição que a gente organizou no Tomiotaki em 2014, e lá já tinha também uma antologia, não era feita a partir de seminários como é no MASP, mas era uma antologia, sobretudo, enfim, a partir da pesquisa que a Lília tinha feito, e a capa é justamente um trabalho da Adriana Varejão, né? Que mistura justamente diferentes culturas, né? A ideia de misturar uma cultura indígena, uma cultura africana, por conta da Máscara de Flandres. E lá já tinha uma perspectiva muito forte de que mestiçagem não é só mistura, mas mestiçagem é também separação, né? Que foi bem importante nessa exposição. Uma questão que se falou, eu acho que é uma exposição muito importante dentro da história das exposições brasileiras. Ela foi resenhada internacionalmente também. Ela tinha essa ideia de contar uma história de uma maneira diferente, né? De uma maneira, de algum modo, que desafiasse os cânones e as hierarquias e as narrativas mais tradicionais, de outras perspectivas, mas com as suas limitações também, né? Mas, enfim, e a gente falava que não era uma história da mestiçagem, de jeito nenhum. Mas era uma mestiçagem de muitas histórias, ou seja, tinha essa ideia de mesclar várias histórias, várias narrativas. E já tinha também a ideia que é muito do Adriano, que o Adriano trouxe, que é pensar na palavra histórias, numa dupla acepção, né? Que existe também no francês e no espanhol, que são as histórias como uma disciplina, mas as histórias também como histórias, né? Narrativas que podem ser ficcionais e não ficcionais. Isso já estava lá, né? Naquela exposição. É algo que eu acho que a gente vem desenvolvendo a cada nova edição dessas exposições. Agora já foram mestiças, infância, afroatlântica, sexualidade mulher. Foram cinco edições e já estamos entrando na sexta aqui. Enfim, cada hora é um formato diferente, tem uma coisa diversa, tem uma proposta diferente. Essa é da infância. Essa é a história da infância, foi a primeira que a gente organizou no MASP. Era como abrir a exposição, inclusive, né? Eram essas duas obras e mais uma ainda. E foi uma abertura muito forte já, né? Porque nós misturávamos a tela das duas meninas do Renoir, uma espécie de cartão postal do MASP, com a obra da Bárbara Wagner, né? E mostrávamos como se tratavam de crianças muito... enfim, orgulhosas dos seus corpos e tudo mais. Eu lembro que nós baixamos a altura das telas, não é? Para que as crianças pudessem observar melhor e na sua altura. E era um convite do museu às crianças, o que era muito importante, né, Adriano? Teve essa dimensão interessante de que todas as obras eram... Em geral, quando a gente faz a montagem da exposição, a gente define entre 1,45, 1,50 e 1,55, a gente coloca as obras naquele centro. E naquela ocasião a gente baixou 30 centímetros, ou seja, era 1,20. Você entrava, tinha uma outra perspectiva bem diferente. Foi a primeira história que a gente fez lá no MASP, em 2016. Tinha essa questão do, enfim, o rosa e azul, uma pintura bem icônica aí do museu, ao lado da Bárbara Wagner,
uma artista que estava na coleção Pirelli, mas bem desconhecida. A gente trazia também a questão do desenho infantil, que na contracapa do catálogo você vê. A gente fez várias oficinas preparatórias para as crianças que chegavam e escolhiam obras para desenhar, enfim. E era lindo que nós colocávamos o nome delas e a idade delas, que elas ficavam felicíssimas, né? Tinha esse tratamento, enfim. Teve ali, eu acho que cada exposição tenta, de algum modo, trazer alguma tipologia nova, alguma deshierarquização, algum desafio desses ornamentos mais tradicionais das diferentes histórias, né? Sempre essa mescla, né? Essa ideia da mestiçagem. E, sobretudo, como a ideia do museu é ser cada vez mais, e se desafiar no sentido de ser um museu mais múltiplo e plural, convidar diferentes públicos para estarem no MASP, né? Ou seja, fazer também uma inclusão baseada em marcadores como geração, né? E também gênero, né? Que é o que a gente pode falar agora, né? Tem uma outra questão, acho que também por favor, importante de lembrar, que é a questão da própria missão do museu, né? Quem tem algum catálogo mais recente do museu aí dos últimos anos, sempre na última página a gente coloca a missão do museu. E a primeira sentença da missão do museu, que foi uma missão que a gente revisou em 2017 com um grupo de pessoas, de conselheiros e diretores do museu, curadores do museu. A Lília participou, eu participei, entre outras pessoas. E a primeira sentença diz até hoje, né? E a gente sempre até hoje, na última página dos livros, que o MASP se define como um museu diverso, inclusivo e plural, né? Então, toda essa ideia dessa pluralidade, dessa inclusão, dessa diversidade, é muito importante para a gente trazer dentro da programação como um todo, dentro das histórias, das exposições, das histórias em particular, sobretudo pensando que o museu é um museu conhecido por sua coleção, né? pela sua Uma coleção coleção europeia, figurativa, né? Sobretudo do figurativa, século XIX, né? que é a coleção considerada a coleção mais importante de arte europeia ao sul do Equador, no hemisfério sul. Sempre foi. E que nos permite também que a gente use nessas que são exposições coletivas, né? Use muito o acervo do MASP, né? Mas, assim, olhando também para a história do museu, não é alguma coisa completamente nova essa ideia da diversidade e da pluralidade. Se você vê, tanto a Lina Bobardi quanto o Pietro Mariabatti, que é o diretor fundador do museu, a Lina, arquiteta, né, do edifício do museu e de várias tipografias, de algumas mostras muito importantes, eles sempre tiveram interesse em outras artes que não essa arte europeia mais canônica, que nem a arte brasileira tradicional. Você vê, por exemplo, o interesse que eles têm desde os anos 40 em arte indígena, em arte africana, arte feita por pacientes de hospitais psiquiátricos, por exemplo. Já nos anos 40 eles recebem essa doação, ou seja, tem uma ideia de diversidade, de pluralidade nesse sentido, né? Inclusive, quando o projeto Histórias vai para o museu, ele se volta para as histórias do próprio museu, que também é muito importante, né? Ou seja, a ideia de refletir, ou seja, você está fazendo uma exposição numa instituição em particular, né? Num edifício, né? Que tem uma história arquitetônica, né? Com a Lina Bobardi, essa discussão entre o concreto e o ferro. Então, era também uma tentativa de se voltar para as histórias do próprio museu, né? O que era muito importante. A arte, chamada arte popular também, é muito importante, né? A gente sabe que o Pietro Mariabatti colecionou, adquiriu para o museu, às vezes doou. Maria Auxiliadora da Silva, por exemplo, é uma artista fundamental, que a primeira obra que chegou ao museu foi doada por ele. Agostinho Batista de Freitas, um outro artista fundamental também. Ele organizou a primeira exposição individual dele no museu, enfim, nos anos 50, ou seja, essa também era outra vertente importante. Porque a gente vê, eu acho que vale a pena lembrar aí que eu acho que dentro
dentro de uma compreensão talvez mais tradicional, mais ortodoxa ou conservadora, digamos assim, das artes, há uma certa organização dos departamentos, das disciplinas, das tipologias, dos territórios, seja a arte moderna, diferente da arte chamada arte popular, que a gente até questiona, né, essa denominação. A arte indígena tem ali sua outra área, um outro departamento para a arte europeia. E esse tipo de divisão, que é uma coisa que a gente herda, na verdade, da história da arte tradicional, que é europeia e norte-americana, ela acaba criando uma certa hierarquia também, né? A gente sabe que isso é uma coisa um pouco inescapável aí dessa tradição mais ortodoxa da história da arte tradicional, que a gente, na última década, eu acho, sobretudo, vem sendo questionado, ampliada, né? Tem ampliado, tem havido um questionamento cada vez maior, é algo que vem lá dos estudos pós-coloniais, dos estudos multiculturais, e hoje muito forte também a gente vê esse interesse nas narrativas e nas representações e nas histórias das mulheres, dos indígenas, dos afrodescendentes, né? Algo que está bem presente aí. E o que é importante não transformar, não criar um novo cânone, né? Uma nova história da arte e estacionar direto, né? Ou seja, não se trata de pensar numa arte minoritária, mas numa arte que é majoritária em si. E eu queria lembrar também de um grande esforço do museu, quando você falava que cada uma dessas exposições criava uma nova linguagem, porque também existia, sobretudo com a Lina Bobardi, uma preocupação muito grande, né, com a exposição, né, com a forma como a exposição se apresentava. Então, acho que essa é uma questão. Mas vamos falar da história da sexualidade? Vamos falar da história da sexualidade. Vamos lá. Então, agora eu peguei aqui, Histórias da Sexualidade. Já são várias. Essa foi uma exposição que apareceu num contexto muito politizado. O MASP estava com a exposição pronta. Depois vocês devem lembrar, nós lembramos, né, Adriana? Quando houve o escândalo da exposição no Santander, o escândalo com a performance do bailarino Schwartz no MAN, e o MASP estava com a exposição aberta quando essa discussão se avolumou muito e nós fomos obrigados a tomar uma decisão. Foi a primeira vez que eu tive um catálogo, o meu não tem mais, mas o catálogo no começo estava escrito proibido para 18 anos. Eu brinco que foi meu primeiro livro no lápis proibido para 18 anos. Então, nós tivemos que limitar mesmo a entrada no começo para os 18 anos, depois abrimos, né, a exposição para um público muito maior. A exposição teve grande sucesso e tinha a mesma estrutura, não é? Alguns temas que, de alguma forma, produziam, quer dizer, se interligavam e nós, mais uma vez, misturávamos tempo, misturávamos a geografia e também convidamos, lembra, Adriano? Foi a primeira vez que a gente convida um curador externo, que depois acabou sendo incorporado no grupo, não é? O Pablo. E aqui, o Pablo Leão de la Barra. E essa aqui, a capa, por sua vez, também fala dessa ideia de trazer artistas fora desse cânone modernista, que é o José Antônio da Silva, né? Um artista que também a gente já tinha na coleção uma obra dos anos 40, essa obra aqui na capa, que é esse banho, né, que estava na seção dedicada a voyeurismo, né? Essa espécie de toalete, né? Que foi também uma doação que depois passou a integrar a coleção do museu. Isso é um outro aspecto, eu acho que bem importante para a gente na questão da formação do acervo. O museu, o MASP, não tem propriamente um orçamento de aquisição para obras do acervo, então a gente sempre tem que contar de alguma maneira com a generosidade de algum colecionador, de algum mecenas, de algum artista, de alguma galeria, que por sua vez, enfim, doa essa obra, naturalmente que passa por um comitê, é um comitê que avalia aquelas doações, muitas das doações são bem trabalhadas no contexto das exposições, sobretudo no contexto das exposições,
eu acho que é algo que a gente vai ver, por exemplo, em histórias afroatlânticas, né? Mas queria falar um pouco rapidamente, pelo menos, da antologia, né? Que é a primeira Posso antologia que a gente... só te interrompendo uma coisinha, e acho que foi bem importante que essa exposição era curada também pela Camila Bechelani e pelo Pablo León de la Barra, e ela trouxe uma perspectiva muito nova com o Pablo León, que é esse diálogo com a América Latina, né? Que muitas vezes a gente faz um diálogo muito mais próximo com a Europa e com os Estados Unidos e não faz esse diálogo com a produção artística do nosso continente sul-sul, né? E esse foi um diálogo muito importante nessa exposição. Mas eu te cortei, Adriano, você ia falar da antologia. Absoluto. Enfim, muitas coisas é sempre bom complementar de fato. Enfim, não dá para a gente dar conta de tudo. Mas com essa exposição, isso foi em 2017, então nosso terceiro ano aí da nossa gestão da direção artística lá no museu, a gente já conseguiu, nessa ocasião, se organizar com antecedência o suficiente para organizar os seminários, né? Esses seminários que acontecem às vezes 2, 3, às vezes 4 anos antes desse ano todo dedicado a esse tema, né? Eu estou aqui, por acaso, com a capa do Seminário das Histórias da Sexualidade de 2017. Eu fiz 3 seminários, né? E esses seminários, então, que são organizados com o núcleo de... Esse é o outro, ó. Outra edição do seminário, já com a capa da Maria Auxiliadora, uma obra também que ficou no museu. Essas duas obras estavam na exposição, né? Tanto as duas estavam na exposição. E os seminários são organizados com o núcleo de mediação em programas públicos e depois resulta nessa antologia, né? O que é essa antologia, que é algo bem importante. Eu acho que a gente carece muito aqui no Brasil desse tipo de antologia. Eu acho que a Lília pode falar também desse projeto editorial nosso, né? De tentar, de alguma forma, oferecer antologias que, na verdade, se a gente não tivesse todo o apoio que a gente tem, elas realmente são antologias comercialmente são inviáveis, né? Seriam inviáveis por causa do custo de tradução, do custo de, enfim, trazer todas essas pessoas, pagar essas pessoas para vir para o Brasil. Ou seja, cerca de metade. Esse aqui é um livro de 440 páginas, mais ou menos. Metade dos textos são textos que foram apresentados nos seminários. E a outra metade é uma seleção de textos que a gente acha importante dentro, enfim, dessas questões em torno de sexualidade, né? As antologias, elas têm um papel muito importante porque, primeiro, elas dão concretude aos seminários, e a gente sempre diz que os seminários eles são todos abertos ao público, não custam nada, mas eles são muito importantes para a curadoria, né? A gente aprende muito com os teóricos que vêm, com os outros curadores que já lidaram com o tema, por exemplo, Histórias da Sexualidade. Nós tivemos muitas inspirações em exposições que aconteceram no exterior, e eles também se transformam numa espécie de testemunho do que nós estamos lendo, enfim, e projetam a exposição para um outro momento, para outras discussões, inclusive para a própria superação da exposição, o que é muito importante, não é? A gente sabe que a história de uma exposição é feita também a partir da recepção que ela tem, dos debates que ela gera, né? Então, as antologias têm esse papel fundamental para nós, né? Elas viram um documento da exposição muito importante. No caso, tanto essas duas aqui, tanto a antologia quanto o catálogo de histórias da sexualidade, já estão esgotados. Assim, realmente a antologia isso é de 2017, né? O catálogo chegou a ter 2 edições, teve uma edição revista, uma edição bilíngue, e a antologia também é sempre um sucesso, porque os preços são bem acessíveis em geral. Eu acho que 55, 60 reais é um livro de 400, 500, 600 páginas, né? Que é o caso, por exemplo, do Histórias Afroatlânticas, que é a segunda exposição. A terceira, né? A terceira exposição, Eu estou com outra capa aqui, ó. Aí nós começamos a fazer isso, as várias capas. Também isso, né? Histórias Afroatlânticas, ele
ampliou a ideia de que essas são exposições coletivas, são coletivas também por conta da curadoria, né? Então, ela envolveu 3 curadores do museu, o Adriano, eu mesma e o Tomás, e nós convidamos 2 grandes curadores, né? O Hélio Menezes e o Ayrton Heráclito. Enfim, e essa foi uma exposição que refez a nossa própria história, de alguma forma, não é, Adriano? Porque ela tinha uma parte que foi apresentada no MASP e a outra parte no Instituto Tomiotaki. Então, para Adriano e para mim, teve uma importância muito grande, além de tudo, não só por contar com uma equipe tão maravilhosa, mas por, de alguma maneira, refazer essa história que nós estamos tentando contar aqui, não é, Adriano? Uma história que começa com histórias mestiças no Instituto Tomiotaki. É porque uma coisa que existia lá nas Histórias Mestiças era olhar não apenas para essa produção moderna. Claro, o enquadramento ali em Histórias Mestiças era o Brasil, né? Eram representações brasileiras. E a ideia era olhar não apenas para a arte moderna branca, né, feita pelos brancos, mas olhar também para a arte com temas afro-brasileiros, representações afro-brasileiras e indígenas também, da mesma maneira, né? Então, essa era uma da mestiçagem dessas histórias também, que a gente tentava, de alguma forma, costurar ali, mas sempre com essa ideia de que essas histórias não são definitivas, elas são processuais, elas são especulativas, é uma palavra que eu acho bem interessante. Eu sei que talvez dentro de uma perspectiva acadêmica você fazer histórias... Não, tá tudo bem. Mas tá tudo certo, tá valendo. É uma história que se abre, né? É um projeto, né? Não é um projeto que se fecha, né? Não, tá valendo, Adriano. E aí, Histórias Afro-Atlânticas, a gente tinha pensado originalmente, quando a gente fez Histórias Mestiças lá no Instituto Tomiotaki, a ideia era em 2018, pensando nesses 130 anos da abolição. Era alguma coisa que até a exposição começou. O primeiro seminário que a gente fez chamava, inclusive, Histórias da Escravidão, pensando que eram 3 elementos lá, 3 momentos chaves de Histórias Mestiças, era a escravidão e era a invasão, né? A invasão europeia, né? Que dizimava tantos indígenas brasileiros, né? Então eram esses 2 momentos fundamentais. E aí 2018 era um momento para olhar para o que a gente primeiro, num determinado momento, chamava de Histórias da Escravidão, mas logo, até no primeiro seminário, chegou a ser apresentado dessa maneira, né? Aqui, ó. Inclusive, nós ficamos muito... Essa é um exemplo da importância do seminário, porque justamente foi com o seminário que nós entendemos que era um equívoco chamar de Histórias da Escravidão, porque a gente estava devolvendo apenas a ideia da opressão, da serviço, e que a gente devia mostrar como se construiu um circuito afroatlântico nesse momento. E como nesse circuito circularam tecnologias, filosofias, culturas, artes visuais. Então, a exposição girou no seu próprio eixo, né? Porque era muito mais... E agora nós precisávamos não ficar no eixo Brasil, tão somente, mas era preciso mostrar como é que se construía, né, esse espaço atlântico, né, esse mar chamado Atlântico, né, enfim, esse rio chamado Atlântico, como disse o Alberto da Costa e Silva, né? Do embaixador, exatamente. Era essa ideia de olhar para esse eixo atlântico, né, esses fluxos e refluxos também, para usar a outra expressão do nosso colega Pierre Verger, entre a África e as Américas, mas também o Caribe e a Europa. E aí a exposição são as primeiras histórias do MASP, né, que voltam para o Instituto Tomiotaki, né? Depois da gente fazer Infância e Sexualidade, a gente entendeu que Histórias Afroatlânticas tinha uma conexão muito forte com Histórias Mestiças e era importante, então, fazer essa conexão lá. Era uma exposição muito mais ampla do que, inclusive, poderia caber no museu, eu acho, né? Que a gente, então, conversou com o Instituto Tomiotaki, que, claro, são nossos parceiros lá,
nossos amigos que acolheram, então, esses dois núcleos tão importantes lá da exposição. A exposição acontecia simultaneamente no MASP e no Instituto Tomiotaki, né? A gente esqueceu de comentar que em todas essas exposições nós comissionamos obras, né? Para a exposição, né? Nessa exposição, por exemplo, nós comissionamos 2 obras do Dalton Paulo, né? A Zeferina e João de Deus, que essa era uma das apostas também dessa exposição de Histórias Afroatlânticas, dessa curadoria coletiva, que era preciso mudar, que acho que esse é um dos papéis, o imaginário brasileiro, né? Que é feito sobretudo por heróis brancos, por heróis europeus. E a ideia era dar visibilidade, dar imagem a essa nova produção, né? Eu acho que também foi um momento muito importante de estouro da produção dos artistas negros, afro-brasileiros, né? Que estavam basicamente muito representados na exposição. Então, enfim, acho que foi um ano simbolicamente, politicamente muito forte nesse sentido. Para a gente também, voltando àquela ideia de como é que a gente constrói o acervo, como é que o acervo pode, de algum modo... É que agora a programação, quando a programação tem um tema que é desenvolvido durante todo o ano, é algo que faz muito parte do DNA do museu, né? É algo bastante importante. Não se trata apenas de uma exposição ou outra ali que vai acontecendo de uma maneira eventual. Tudo aquilo tem uma importância muito grande para o museu, é planejado com muitos anos de antecedência, então é importante que isso também seja refletido no acervo, porque a gente sabe que as exposições temporárias têm essa visibilidade incrível, mas elas se vão, né? Ficam os catálogos, no nosso caso ficam essas antologias, mas a gente achou importante, na medida do possível, tentar desenvolver aquisições no contexto, a gente até coloca alguma coisa assim que a gente reviu recentemente, aquisições no contexto das exposições histórias em particular, e aí essas são doações que vêm, inclusive, com registro, doação por XYZ no contexto de histórias afroatlânticas. Hoje, aí a gente trouxe obras da Rosana Paulino, do Jaime Laureano, do Flávio, do Flávio Cerqueira, e aí Emanuel Araújo era um artista que tinha feito uma individual naquele ano, Melvin Edwards, um outro artista que tinha feito uma individual naquele ano, enfim, Lúcia Laguna e Sônia Gomes, também artistas que tinham feito individuais naquele ano, e é um número bastante significativo para a gente, né? Eu acho que, enfim, hoje se você vai... E aí como é que 2018 e as histórias afroatlânticas se refletem no museu hoje? Se você vai ao museu, ao MASP hoje, não, porque nós estamos fechados, mas quando o museu abrir, e quem foi, enfim, do ano, ali no segundo andar, na Pinacoteca dos Cavaletes, a primeira fileira desde janeiro são apenas artistas afrodescendentes, quase todos, com exceção de um deles, foram doações e aquisições feitas no contexto de histórias afroatlânticas. Rubem Valentim, Abdias Nascimento, Maria Auxiliadora, enfim, vários artistas. E acho que a importância é porque também a gente não acomoda a exposição da nossa Pinacoteca. Por isso que a Pinacoteca se chama Pinacoteca em Transformação. Porque o público, mais comodamente, acharia que o que está no acervo do segundo andar tem que ser arte europeia, arte consagrada, né? E ao expor o público, né, nessas novas obras, que também são resultantes das exposições, a gente, de alguma forma, tenta quebrar com isso que Adriano já falou, que são os cânones muito estabelecidos, com uma história da arte muito sempre refeita e sempre que ela, de alguma forma, se conforma a partir de uma série de escolas muito rígidas. Então, é uma forma também do museu mostrar o seu lugar, né? Porque a gente sabe que o museu tem um papel também muito importante, né, na conformação desses saberes e conhecimentos. Então, como é que um museu que se quer multicultural
pode expressar essa pluralidade também no segundo andar, naquilo que não são, que é esse jogo entre as exposições que são temporárias e as exposições que são permanentes. O que é que a gente chama de permanente, então, não é? Tem essa ideia que a gente de fato, essa exposição do segundo andar para a gente, onde fica a Pinacoteca de Cavaletes, né? Seria esse espaço mais nobre, né, da coleção, do acervo dito permanente. A gente chama essa exposição já deliberadamente de acervo em transformação. Ou seja, ele está em transformação porque ele está sempre sendo modificado, a gente faz modificações praticamente, enfim, quando estamos abertos, praticamente a cada 2 semanas, pode ser algo pontual, algo mais radical. Os cavaletes permitem isso, permitem a gente tirar uma obra e colocar uma obra rapidamente. Você tira aquele bloco de concreto e o vidro, demora um pouco para você preparar a obra para colocá-la nos cavaletes, mas uma vez feito isso, pode-se fazer uma mudança rapidamente. As obras entram e saem por motivos de empréstimos que são feitos pelo museu, em exposições no Brasil e internacionalmente, às vezes novas aquisições, né? Então é algo que a gente de fato tenta fazer com que seja bastante dinâmico, vivo. Tem nos últimos 2 anos, nós fizemos uma mudança bastante radical, que foi a inversão da cronologia, né? Ele tem essa organização cronológica. Começava com as coisas mais antigas, né? Você quer falar, então? Não, pode falar. Vai lá. A gente começava com século XIV, XV, e ia em direção aos contemporâneos, E agora inverteu. numa ordem, enfim, de fileira por fileira, e agora inverteu. Agora a gente começa, desde o ano passado, teve essa inversão. E a ideia é que esse sistema da Lina Bobagem, dos cavaletes, que as pessoas reclamam que precisam ir atrás para ler a legenda e a informação sobre a obra, mas é algo bem deliberado mesmo, que ela queria que as pessoas encontrassem a obra livre de contextualizações, né, para você ver a obra ali sem saber de quem é o autor, qual é o título dela, qual é a escola dela, mas e atrás a gente coloca todas essas informações. E também permite um passeio mais democrático pelas obras, né? Porque quando você escapa daquela ideia do cubo branco, as paredes muito determinadas, ou seja, quando você deixa de direcionar, essa é a sala 1, essa é a 2, essa é a 3, as pessoas também têm a oportunidade de percorrer o museu de uma outra maneira. E acho que vale a pena, Adriano, lembrar que foi na sua gestão que os cavaletes voltaram, né? Que a conversa entre a transparência do cristal e a força do concreto retornaram ao MASP, né? Porque estavam durante um tempo, enfim, o segundo andar não se apresentava dessa maneira como foi idealizada pela Lina Bobagem, né? O museu na Avenida Paulista ele é inaugurado em 1968, ao público em 69, e aí a coleção é apresentada nos cavaletes de vidro. Ela fica nos cavaletes até 92. Depois ela sai dos cavaletes e aí ela volta conosco em 2015, né? Com toda uma gestão, enfim, várias pessoas ali trabalhando para esse retorno dos cavaletes, e é algo que a gente tem mantido desde então e espera manter, talvez, enquanto que nós estejamos por lá. Enfim, não é uma coisa definitiva, porque a gente não sabe o que os futuros curadores, gestores, diretores possam querer. E o que é importante também é que não era nostálgico também, né, Adriano? Porque acho que vale a pena destacar que o museu, de alguma forma, redefiniu, né, redesenhou essa conversa entre os cavaletes e o cristal, né? Então, de novo, estamos falando aqui de histórias, né? Novamente, era uma tentativa de voltar às histórias do museu, né? Ou seja, criticamente, e no nosso momento, as histórias do museu, né? Explorar esse mecanismo, esse aparato expositivo de uma maneira nova, de uma maneira viva, de uma maneira dinâmica. Eu acho que é o que a gente vem procurando fazer nos últimos anos, com todas essas mudanças, né? Colocamos vídeo, por exemplo, foi a primeira vez que foram colocados vídeos, né? Fotografias também era uma coisa que não se colocava, enfim, tentando transformar isso e deixá-lo bem dinâmico. Lembro que a gente começou com 140 obras na primeira montagem, depois chegamos a 250 obras, né? É interessante ver, por exemplo, algumas experiências que a gente fez no 8 de março do ano passado. A gente fez uma experiência muito radical,
que é algo proposto, na verdade, por várias colaboradoras do museu, curadoras e pessoal trabalhando no acervo, na conservação, em que nós colocamos, ainda com aquela cronologia, com as obras mais antigas no começo, a gente inverteu, né, todas as obras dos homens, né, feitas por homens. Nos cavaletes, você entrava e via somente o verso delas, né? E vi as obras das mulheres todas. E por falar nisso, é porque nesse ano era o ano das exposições Histórias das Mulheres e Histórias Feministas, certo? Eu queria até te falar o seguinte, eu acho que como falta pouco tempo aqui, quem sabe a gente faz uma segunda... Fazemos. Porque já são 6h36, eu sei que a gente vai ser cortado daqui a poucos minutos. Nós não queremos ser cortados. Não queremos ser cortados falando das histórias das mulheres, das histórias feministas. Não. Sobretudo falando das histórias das mulheres, das histórias feministas, eu não quero ser cortada. E aí, inclusive, a gente pode trazer a Isabela Righelli, quer dizer, eram duas exposições apenas, enfim, falando muito rapidamente, duas exposições com um catálogo, embora duas capas diferentes para o mesmo catálogo, História das Mulheres Artistas até 1900, que era curado pela Julia Bryan Wilson, a Lilia Schwartz e a Mariana Leme, e Histórias Feministas Artistas depois de 2000, curados pela Isabela Righelli. Foi uma exposição muito importante para a gente, enfim, um desdobramento de histórias da sexualidade, mas que culminou em tantas aquisições para o museu, que estamos trabalhando até hoje em aquisições daquele ano, de fato foi um ano fundamental para a gente. E a gente pode falar mais, mas tinha também uma conversa importante nas duas. Primeiro, eram duas exposições, que vamos falar mais, mas exposições que tinham lógicas separadas e que discutiam com outro elemento importante na história do MASP, mas que vai ficar para o nosso suspense, que eram justamente os tecidos, né? Ou seja, que já apareciam na história do MASP e que a gente trouxe de novo nessas exposições. Mas se vocês quiserem saber mais, só na próxima vez, né, Adriano? Na próxima vez a gente organiza mais um live. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Vários corações aqui do lado, não sei se você está vendo. Vários corações. E também dizer que a gente agora, com o museu fechado, a gente está explorando, de fato, bastante todos esses meios digitais de comunicação com todos vocês. Vocês podem, quem segue o MASP, eu acho que todo mundo que está vendo a gente segue o MASP no Instagram. Muitos seguem a Lilian também. Agora vão seguir o MASP. Vão seguir o MASP, estão vendo que a gente intensificou as postagens estão bem mais trabalhadas, com vozes de todos os curadores, de vozes de todos os colaboradores. A gente está trabalhando bastante aqui nesse sentido. Tá bom? Então, continue acompanhando a gente aí. E semana que vem, na segunda-feira, a gente faz uma outra live aí para vocês. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Adriano. Foi muito legal a conversa. Obrigado a vocês todos que estão por aí. Tchau. Tchau, tchau.